Irmãos e irmãs, caros fiéis que nos acompanham pelo canal da Rede Vida no YouTube, tempo da Quaresma é tempo propício para nós voltarmos para dentro de nós mesmos, buscar a conversão, a transformação do nosso coração e assim nos aproximarmos mais de Deus, nos aproximarmos mais dos irmãos e das irmãs. E a igreja nos aconselha 3 práticas importantíssimas que nos ajudam neste processo de conversão, de transformação, de reequação da própria vida para nos aproximar do Senhor e dos nossos próximos. Primeiro a oração, depois o jejum, a penitência e por fim a caridade. Na primeira leitura que nós acolhemos nesta quarta-feira da primeira semana da Quaresma, nós vemos os ninivitas se converterem depois de ouvirem a pregação de Jonas. Nínive, uma cidade pagã, acolhe a pregação de Jonas, faz penitência, reorienta o seu caminho e assim lança para longe o castigo que estava por vir. Podemos imaginar uma cidade mergulhada no pecado, habitantes perdidos, indiferentes uns aos outros, tantas outras formas de trevas, que a partir da pregação de Jonas, todos esses moradores, a partir do rei, que era a autoridade, até o mais simples dos moradores, faz penitência, converte-se e o castigo iminente é afastado. No evangelho que nós acolhemos, Jesus refere-se à geração de seu tempo como uma geração má. Uma geração má porque também está mergulhada em trevas, não está atenta a essa realidade de trevas que a envolve e ainda tem o coração fechado para acolher a palavra libertadora e salvadora de Jesus. Uma geração que pede um sinal, quer um sinal para se converter, querem um sinal para que Jesus se revele por meio deste sinal como o Messias esperado, o Messias prometido por Deus e esperado pelo povo de Israel. E Jesus diz que nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, se nós pudéssemos aplicar o Evangelho aos dias de hoje, poderíamos também considerar que a nossa geração é também uma geração má. Uma geração que 2000 anos após a encarnação do Verbo de Deus, ainda opta pelo caminho da guerra para solucionar divergências e outros conflitos. Uma geração de pessoas insensíveis, indiferentes aos sofrimentos dos irmãos e das irmãs. Uma geração de pessoas egoístas que pensam apenas em si mesmas e não são capazes de olhar para aquele que está ao seu redor. Uma geração de pessoas que têm cada vez mais, por palavras e ações, se afastado de Deus e querendo ser Deus de si mesma. Uma geração, portanto, que continua fechada à proposta salvadora e libertadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sinal será dado para esta geração? As palavras de Jesus são a resposta. Nenhum sinal extraordinário, a não ser o de Jonas, como nós vimos na primeira leitura, que foi um sinal para os ninivitas, e o sinal do próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, que veio ao mundo com uma proposta de vida, de realização, de felicidade, de salvação para todos. A esta geração, portanto, cabe acolher a pessoa de Jesus, acolher a proposta libertadora e salvadora de Jesus, converter-se na forma de pensar, de ser e de agir, e trilhar um caminho novo. E é nesse sentido que Jesus nos propõe a figura da Rainha do Sul e também a figura dos ninivitas como modelos de fé. Na nossa busca de conversão, nós não precisamos esperar sinais extraordinários, espetaculares e fantásticos da parte de Deus. O grande sinal de Deus para nós, que deve servir para sustentar a nossa fé e que deve embasar a nossa conversão, é o sinal de Jesus. A nossa fé não se pauta em milagres. Aliás, a fé nos milagres, ou melhor, a crença nos milagres já necessita de certa fé.
e de certa fé madura o suficiente para crer no milagre. A nossa fé não se pauta em milagres, em sinais extraordinários, mas na pessoa de Jesus, na sua palavra de vida, na sua palavra de esperança e na sua palavra de salvação. Acolhamos, portanto, a palavra do Senhor em nossa vida, a proposta de Jesus e busquemos nos converter dos nossos pecados. Que assim, nesta quaresma, irmãos e irmãs, tempo propício de penitência, o jejum e a abstinência que praticarmos, nos impulsione a buscar essa conversão do nosso interior, que nos aproxima de Deus e também nos aproxima dos irmãos e das irmãs. Caso contrário, serão apenas sinais exteriores e não sinais que partem do interior do nosso coração, que busca a autêntica conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que sempre seja louvado.